temos as nossas atividades habituais então à quinta-feira, com a nossa reunião online de estudo bíblico e oração, às 8h30. No próximo domingo então também teremos a EBD às 10, o culto às 11. Comissão administrativa ou direção de igreja. Amanhã, às 8h30, vamos ter reunião. Está bem? Também só para relembrar. Vamos ter o nosso momento missionário e vamos entregar então o nosso euro semanal para ajudar no SEM, no Centro de Expansão e Apoio Missionário aos nossos irmãos, e lembramos também o trabalho da nossa irmã Cisalpina lá em São Tomé e Príncipe, com todas as crianças na creche e os seus familiares. Enquanto vamos entregar o nosso euro, vamos entoar um canto antigo, conhecido da maior parte de vós, que se intitula Eu Te Amo com o Amor do Senhor. Este é um canto que expressa o amor e a adoração por Deus e fala-nos de ver a glória de Deus no rosto da outra pessoa e amar então essa pessoa através do amor de Deus.
glória eternamente. Amém. Vamos continuar a louvar ao Senhor com um cântico, bênção e honra.
matérico não ajuda para os nossos irmãos mais idosos. Sejas com eles. Quero também agradecer estas ofertas, estes dízimos que tu sabes, Senhor, para o mundo, Senhor, para a beneficência e para a manutenção da tua casa, Senhor. Ajuda-nos a que possamos sempre contribuir, que nunca nos falte nada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Vamos continuar a louvar ao Senhor, lerem com o hino 375 do cantor cristão, que tem um tipo de segurança. É um hino então que expressa a alegria e a gratidão de ser seguidor de Jesus, que celebra a herança divina e a glória celestial. Vive, ele vive, celebra a ressurreição de Jesus Cristo e como ele é a rocha, a luz e a água viva para o crente. Esta letra expressa a alegria de que Jesus vive e é Deus a forte do crente. Vamos ficar de pé todos juntos e vamos entoar a alegria estes dois cantos antes de ouvirmos a mensagem.
Bom dia. Bom dia. Quero convidar todos para se colocarem de pé novamente. Sei que já ficaram de pé algumas vezes durante o culto, mas nós vamos ler a princípio um pequeno texto e, por reverência à palavra de Deus, vamos fazer de pé. O texto é 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o 10, o versículo é o 16. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Prontos? Diz assim a palavra de Deus: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Vamos ler o versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Vamos orar. Amado Deus, nós estamos, ó Pai, na tua casa, onde nós viemos buscar o conhecimento do Senhor. Queremos, ó Pai, humildemente nos colocarmos diante de Ti, reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo a nossa pequenez. Queremos, ó Pai, clamar ao Senhor que nos oriente nesta manhã, que nos ensine, que nos guie através da Tua palavra. Queremos, ó Deus, fazer conforme a Tua vontade. Queremos ser a Tua igreja conforme o desejo do Teu coração. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se todos. Hoje nós vamos, se Deus quiser, fazer uma reflexão acerca de um assunto importante para a igreja, que é a ceia. Uns chamam de Santa Ceia, outros chamam de a ceia do Senhor, outros simplesmente chamam de ceia, mas o que eu quero que nós tenhamos aqui em consideração não é o simples ato de comer, não é o simples ato de ingerir alimentos, mas sim o participar da ceia, como nós conhecemos, não é? Aquele ato em que bebemos, partilhamos o pão, partilhamos o vinho, ou fruto da vide, que algumas igrejas costumam fazer com o sumo de uva. E é esse momento que eu queria trazer a reflexão para cada um de nós aqui. Eu sei que hoje não é dia de ceia, eu sei que no domingo que vem, se Deus quiser, será o dia de ceia, e falaremos um pouco mais sobre o assunto. Imagino que assim seja. Mas o que eu quero hoje, irmãos, não é trazer para nós nenhuma reflexão de natureza moral, mas trazer aqui um exercício na palavra de Deus sobre algo de ordem prática. Ou seja, algo que nos oriente a respeito do que é a ceia e de como ela deve ser executada, praticada pela igreja do Senhor. Tá bem? Nós vamos fazer algumas leituras, vamos acompanhar alguns textos bíblicos para de alguma forma tentar fundamentar ou tentar validar aqueles argumentos que vamos apresentar aqui para os irmãos. Tá bem? Para não ser apenas a palavra daquele que está à frente a vos dizer, a vos dirigir a palavra de homem, mas nós queremos que a palavra do Senhor seja aqui exposta e que possamos então acreditar da forma que nós temos que acreditar, conforme a orientação de Deus. Pois bem, o texto inicial, o texto básico que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, fala: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É uma pergunta. E ele faz, o apóstolo Paulo faz mais outra pergunta, ele diz: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo?
Por que Paulo está fazendo aqui essas perguntas? São perguntas que chamamos perguntas retóricas. São perguntas que aquele que as faz, não espera de imediato uma resposta dos seus interlocutores. O que o apóstolo Paulo está a fazer aqui é tentar chamar a atenção dos irmãos para algo que ele queria que eles compreendessem. O que era o contexto? Os irmãos daquela época estavam a fazer algumas confusões sobre o que era a ceia do Senhor. E alguns deles tinham confusões em relação, por exemplo, a participações em outros momentos alimentares, vamos dizer assim, de coisas que não tinham a ver com a igreja. Exemplo, festas pagãs. Cá em Portugal eu não tive ainda a oportunidade de participar, de ver mais de perto, participar não partilhando, não comendo, mas participar mais visualmente. Mas eu já pude ver assim, um pouco rápido. Inclusive essa semana passei por umas 2 ou 3 vezes, passei por uma comunidade próxima. Me parece que havia lá uma festa religiosa e me parece que havia lá algumas barracas, algumas, não sei como é que os irmãos chamam aqui, algumas tandas, umas tascas, e lá vendiam alguns alimentos. Pois bem, eu posso dizer pela experiência brasileira. No Brasil nós temos algumas festas religiosas e é muito comum que haja alimentos próprios dessas festas religiosas. Por exemplo, as festas juninas de meio de ano. Nas festas juninas de meio de ano, nós temos lá as festas de São João, São Pedro e Santo Antônio, e que geralmente há a oferta muito típica e própria de alimentos dedicados a estes ditos santos. Então há lá biscoitos, bolos e muitos outros alimentos que são típicos destas épocas. São alimentos feitos, pensados para as festas em homenagem a estes ditos santos. Os irmãos compreenderam? Eu não sei se cá em Portugal há algo correspondente. Sim. Imagino que haja, porque a tradição católica ela é basicamente a mesma. A tradição católica romana é basicamente a mesma em todos os lugares, assim como a tradição católica ortodoxa também é nos lugares em que ela está presente, né? Então imagino que haja uma correspondência aí. Então os irmãos sabem do que eu estou falando. O apóstolo Paulo aqui está esclarecendo aqueles irmãos a respeito dessas confusões que havia. E ele diz, irmãos, uma coisa é os alimentos sacrificados aos ídolos. Os irmãos não participem dessas mesas, porque isso é a mesma coisa de praticar idolatria. O que nós fazemos é a ceia. O que nós fazemos é partilhar entre nós o pão e o vinho. O pão que representa o corpo do Senhor, que foi entregue e partilhado em favor de muitos, e o vinho que representa o sangue de Cristo que foi derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados de muitos. Então ele orienta a não misturarem as duas coisas. Nós não vamos falar sobre as festas pagãs. Nós vamos falar um pouco mais centrado sobre a ceia e tentar aqui trazer à memória dos irmãos que já conhecem alguma coisa e trazer para aqueles que não conhecem alguma informação que seja preciosa também. Primeiro, o que é a ceia? O que é a ceia? A ceia, a palavra ceia, de forma geral, nos remete a um momento de prazer gustativo, não é? Nós temos, por exemplo, a ceia de Natal, temos, por exemplo, a ceia de Ano Novo, nós podemos ter ceias de aniversário, podemos ter ceias de diversas naturezas, não é? Mas nós estamos falando da ceia instituída pelo Senhor Jesus Cristo. O que é essa ceia? A primeira coisa importante que devemos entender é que a ceia instituída pelo Senhor Jesus Cristo é uma ordenança. A ceia é uma ordenança. Quando Cristo cá esteve, encarnado, ele viveu e conviveu com muitas pessoas. E durante muito tempo da sua vida, quase a maioria absoluta dela, porque desde os 12 anos Jesus já ensinava, não é? Nas sinagogas, nos judeus e outros lugares. Durante praticamente toda a vida do Senhor Jesus, ele ensinou muitas coisas.
deu muitas orientações, muitos conselhos e algumas sugestões. Mas a ceia não é um conselho, não é uma sugestão e nem é uma orientação. A ceia é uma ordenança. Jesus deu algumas ordenanças para a igreja. Uma delas é o batismo. O batismo é uma ordenança, ou seja, a igreja precisa batizar. Ou os crentes, as pessoas que se convertem, precisam se batizar. Devem se batizar. E a igreja deve promover o batismo. Isso é uma ordenança. Mas o batismo correto, tá bem? Aqui não vamos falar sobre o batismo também hoje, mas bem rapidamente. Nós sabemos que o batismo ele tem alguns critérios para que ele seja um batismo considerado bíblico. E eu vou falar aqui rapidinho sobre 5 deles. Primeiro, para que nós tenhamos um batismo bíblico, nós precisamos ter, primeiramente, um candidato convertido. Nós precisamos ter uma pessoa verdadeiramente convertida ao Senhor. Não se batiza, pelo menos não se deveria batizar pessoas que não sejam convertidas em Cristo, ou convertidas a Cristo. Segundo, precisamos ter o batismo por imersão. O batismo em que aquele candidato salvo, aquela pessoa salva, regenerada espiritualmente, seja completamente imersa na água e depois tira de lá, né? Porque se deixar lá na água, a pessoa não vai resistir sem respirar lá debaixo da água. Então, imerge a pessoa completamente e depois sobe novamente ela, simbolizando o sepultamento e um ressurgimento para uma nova vida. Depois, precisamos ter um ministro autorizado, alguém que possa executar o batismo. O exemplo mais clássico e o exemplo por excelência são os pastores das igrejas. Então, os pastores executam os batismos. Depois, precisamos ter uma igreja para que ordene esse batismo, porque o batismo não é do pastor, o batismo é da igreja. Então, precisamos ter uma igreja autorizada a batizar. Tá bem? O que a igreja faz é delegar esta prática ao pastor da sua igreja. Mas a ordem de batizar é para a igreja. Pastores sozinhos, pastores autônomos, não podem batizar. Isso não é um batismo bíblico. E quinto, é preciso ter o batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. O batismo é uma ordenança. Precisamos batizar. Mas não só. Juntamente com o batismo, há uma outra ordenança que é a ceia. A ceia é uma ordem do Senhor. Assim como o batismo é. Se nós olharmos em Mateus 28, os irmãos façam o favor, vou pedir para a Zélia. Eu sei que ela já vai fazer, mas não custa pedir. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, 19 diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide é uma ordem, tá bem? Ide é uma ordem. Agora, nós temos ainda também uma outra referência bíblica que é Lucas 22. Irmãos, avancem. Lucas 22, versículo 19. O que está escrito lá em Lucas 22, 19? Diz assim: Então, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, Cristo manda batizar, mas Cristo manda também realizar a ceia. Fazei, é uma ordenança. Tá bem? Pronto. Ainda sobre as ordenanças, só queria também fazer um esclarecimento rápido. Nós temos duas coisas na nossa tradição batista como sendo certas como ordenança. Uma é o batismo, a outra é a ceia. E fora do universo batista tradicional, por exemplo, na igreja católica, há uma outra prática tida como ordenança, que é a prática do lava-pés. Algumas igrejas, algumas tradições entendem que, para além do batismo, para além da ceia, uma outra coisa que é obrigatória que as igrejas façam é o lava-pés. Tá
bem? Mas nós não acreditamos como sendo uma ordenança, por isso nós vamos a fazer. Os irmãos sabem o que é o lava-pés, não é? Os irmãos sabem que Jesus, no contexto desta ceia, momentos antes desta ceia, ele separa uma bacia com água, uma cinge a si próprio com uma toalha e faz um momento de lava-pés dos seus discípulos. O que Jesus está fazendo ali é ensinando a humildade. E ele diz: vocês devem fazer como eu fiz, mas ensinando a humildade entre os seus discípulos. Ele diz: eu sendo mestre, vocês me chamam mestre, de fato eu sou, disse Jesus. Eu fiz isso em relação a vocês então muito mais fácil do que vocês que são pares, né? Vocês que são iguais. Pois bem, então primeiro, a ceia é uma ordenança. Segundo, a ceia é um memorial. E a ceia é uma solenidade. A ceia é um memorial e a ceia é uma solenidade. Nós lemos em Lucas 22:19 agora há pouco, que diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória. Fazei isto em memória de mim. Portanto, o que é também a ceia? Além de uma ordenança, a ceia é um memorial. Na ceia nós nos lembramos de algo. O mundo contempla vários memoriais, não é? Talvez aqui próximo dos irmãos, nós podemos citar muito visitado, por exemplo, que é o padrão dos descobrimentos lá em Lisboa. O que é, no final das contas, o padrão dos descobrimentos lá em Lisboa? É um memorial. O que ele tenta trazer à memória? Os tempos áureos, das navegações portuguesas, os grandes feitos dos navegadores, né, daquela época. Fizeram lá um monumento que serve para lembrar. Ou seja, todas as vezes que alguém vir aquilo e contemplar e não souber o que é, vai perguntar o que é. Se não quiser perguntar, lá também uma placa, a dizer o que aquilo lembra. Aquilo lembra alguns momentos áureos das navegações portuguesas, europeias no final, mas especialmente os portugueses. A ceia do Senhor traz também a lembrança áurea. Serve para trazer a lembrança algo. O que? A obra redentora de Cristo. Nós sabemos que Cristo é Deus, não é? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e depois nós vimos que este mesmo Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele, feito carne e habitado entre nós, morreu, ressuscitou, e depois de ressuscitar, subiu, não é? Subiu e está hoje à destra de Deus Pai. Esta é uma obra, e esta obra diz algo à humanidade. Tudo isso que Jesus Cristo fez foi por um propósito. Qual foi? O homem estava apartado da glória de Deus, porque todos pecaram. E o que Jesus fez? Jesus agora traz para si, para levar diante do Pai, aqueles que creem na sua obra. Então, a ceia, irmãos, serve para isso, para nós lembrarmos a obra redentora de Cristo. Está bem? Portanto, é um memorial. Mas é também uma solenidade. É uma solenidade. Os irmãos sabem o que é uma solenidade, que é algo solene, algo que não pode ser feito de qualquer maneira, sem ordem, de forma quase que anárquica. Uma solenidade é algo que é feito seguindo alguns critérios, alguns limites, tá bem? E a ceia também é dessa forma. Se os irmãos repararem, agora vamos fazer uma leitura em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo, na sequência do capítulo 10, ainda dá algumas orientações para os irmãos da igreja de Corinto, ainda acerca da ceia. E ele promove aqui alguns esclarecimentos muito importantes para aqueles irmãos. 1 Coríntios 11, 17, diz assim a palavra do nosso Deus: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor,
e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunires na igreja, e eu em parte o creio. Quer dizer, ele está dizendo, chegou a mim algumas notícias e eu não duvido que isso seja verdade. Ele diz, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, por um motivo, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Agora começa a orientação. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. E ele pergunta, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais, olha a palavra, menosprezais o que? A igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Muita coisa estava errada ali. E o apóstolo Paulo então dedica muitas letras para tentar corrigir aquilo. E ele diz, irmãos, a ceia não pode ser uma desordem. O que acontece entre vocês é que vocês se reúnem sob o pretexto da ceia. Os que são mais abastados levam as suas refeições e logo comem primeiro que chegar antes que chegam os irmãos mais pobres, que não têm o que levar para partilhar, comem logo, bebem logo desordenado, mais do que um cálice, não sei que tanto que eles bebiam, eu não sei que tanto é suficiente para embebedar uma pessoa. Eu já estive bêbado. Antes que alguém me conheceu na minha vida anterior, diga assim, mas você não sabe? Eu não sei a quantidade, porque eu também não fiquei lá medindo, né? Deixa eu ver quando é a partir do momento que eu já fico aqui alto. Mas eu não sei que matematicamente ou cientificamente que tanto é necessário para poder embriagar um homem ou uma mulher. Eu acredito que isso seja variado, porque depende também do organismo, não é? Mas o fato é, irmãos, que aqueles irmãos, eles estavam ficando para lá de malucos, bêbados, quando se reuniam para realizar a ceia do Senhor, porque muitos deles bebiam deslocadamente. E olha que os irmãos mais simples, chegavam ali para realizar a ceia, estava aqui, não devia estar um rendezvous. E imagina qual era a imagem que a igreja passava para aquelas comunidades, não é? Irmãos bêbados, irmãos com fome, uns com fome, outros bêbados. E o que a igreja estava fazendo? A igreja estava fazendo qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo sente a necessidade de dar algumas orientações em relação a isso. Portanto, a ceia deve ser realizada pela igreja de forma solene. Uns esperam pelos outros, todo mundo come o pão junto, todo mundo bebe o cálice junto. Aquele que recebeu o pão também tem que receber o cálice, tá bem? Porque é o corpo e o sangue, que são os dois elementos. Faça tudo de forma ordenada. Um dia eu via a gente fala mal da internet, mas a internet nos proporciona algumas coisas engraçadas. Um dia eu vi uma igreja realizando a ceia. O ministrante da ceia entregava a ceia para cada um, ia para ele mesmo comer aqui um pedaço, depois entregava para outro, já comia outro pedaço, bebia, porque aquela confusão, depois terminava, todo mundo comeu. Ninguém refletiu nada, ninguém trouxe à memória a obra do Senhor, ninguém pensou sobre o significado daquele momento. E aquilo era simplesmente qualquer outra coisa, como nós fazemos lá fora, nos parques, lá sim é um momento para isso. Podemos comer, beber à vontade, sem nos preocupar com solenidade nenhuma. Mas a ceia do Senhor tem que ser solene. Existem regras. A propósito, mesmo o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 40, a respeito do culto, ele diz: portanto, irmãos, tudo seja feito com decência e com ordem.
feito com decência e com ordem. E a ceia do Senhor também está incluída nessa regra. Terceiro, o que é a ceia do Senhor? Agora eu queria dizer mais, nem o que é, mas eu queria dizer rapidamente o que não é. O que não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um sacramento. Existe uma tradição religiosa que ensina que a ceia, assim como o batismo, assim como o casamento, assim como a confissão, essas coisas são sacramentos. E acreditam eles que a execução destes atos, por si só, conferem algum tipo de privilégio àqueles participantes. Ou seja, quando a pessoa se batiza, o simples ato do batismo já confere uma espécie de poder especial daquela pessoa que está lá. E assim seria assim. Isso não é verdade. A ceia não confere graça. A ceia não torna alguém mais espiritual. A ceia não torna o seu participante mais poderoso. Está bem? A ceia não é um sacramento. Ela não confere santidade, não confere graça, não confere poder. Ela é uma ordenança, é um memorial e é uma solenidade. Portanto, devemos participar com reflexão e devemos participar com reflexão e com reverência. Mas isso não quer dizer que eu, ao participar da ceia, entro por aquela porta deste tamanho espiritualmente, participo da ceia e saio daquela porta deste tamanho espiritualmente. Não quer dizer absolutamente nada com isso. A ceia é para ser realizada com reflexão e com decência e com ordem, ou seja, com solenidade. Está bem? Bom, quem participa da ceia? Quem deve participar da ceia? Aqui há uma ideia central que é importantíssima que nós compreendamos. Quem deve participar da ceia? São as pessoas salvas por Jesus Cristo. Vamos começar por aí. Pessoas salvas por Jesus Cristo. A pessoa que não é salva por Jesus Cristo não deve participar da ceia. Porque a salvação por Cristo e apenas nele é uma condição inafastável da participação da ceia. Olha, a ideia é muito simples. Se a ceia é um memorial da obra redentora de Jesus Cristo, aquele que não foi salvo pelo mesmo Cristo não vai trazer à memória absolutamente nada. Porque se ele ainda não foi salvo por Cristo, ele não vai comungar deste momento. Ele vai dizer o quê? Ele vai refletir o quê? Se ele ainda não foi salvo. Então a ceia é para ser partilhada entre os salvos em Jesus Cristo. Homens e mulheres que já foram salvos por ele. De tomar lugar na ceia do Senhor. Haja visto que a ceia é um memorial e haja visto que a ceia é uma solenidade. A salvação unicamente por Cristo. Eu queria lembrar aqui algumas passagens juntamente com os irmãos. Em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, entre os versículos 2 e 3, o apóstolo diz que é necessário que creiamos que aquele Jesus veio em carne, que aquele Cristo veio em carne, e que era Jesus, o Jesus de Nazaré,
e creiamos na obra dele. Isso dito em outras palavras. Ou seja, o que João está dizendo é: algumas pessoas dizem que Jesus Cristo não veio em carne ainda. O que ele está combatendo é aquela heresia. O que ele está dizendo, a salvação é naquele Cristo. Ou seja, a salvação por qualquer outra coisa não é uma salvação verdadeira. E essa ideia, irmãos, ela ainda é também mencionada em Atos, e de forma bastante clara. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12, há ali uma declaração importantíssima. Ele fala: porque debaixo dos céus não é dado nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E qual é o nome? O nome do Senhor Jesus Cristo. Não há salvação fora do nome de Jesus Cristo. E ainda, 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 5 a 6, vai também nos dar uma outra declaração importante. Veja os irmãos, 1 Timóteo 2, 5 a 6 diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Mas ainda uma outra referência, que eu sei que os irmãos conhecem e gostam bastante, que é quando Jesus, o próprio Jesus diz, no que registrou João, no Evangelho de João, capítulo 14, ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, eu vou preparar a morada, vou levar vocês, se não fosse assim eu avisava para vocês. E Tomé diz: mas como é que nós vamos saber este caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a sua verdade e a vida. E a declaração talvez mais importante, fecha isso com chave de ouro. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Isso é Jesus que está dizendo. Então, portanto, uma pessoa que manifesta uma salvação mista, como é, por exemplo, a salvação em Jesus, mas uma salvação também através de obras. Isso é uma salvação mista. Essa salvação não existe no final das contas. Uma salvação unicamente pelas obras também não existe. Está bem? Uma salvação é que eu preciso guardar o sábado. Não é uma salvação. Uma salvação é que eu preciso ser um bom homem durante toda a minha vida, durante boa parte da minha vida. Também não é uma salvação. Uma salvação é que eu preciso estar vinculado a uma igreja X quando eu morrer ou quando Cristo voltar. Também não é uma salvação válida. Porque a salvação verdadeira, e só há uma, é apenas a salvação em Cristo Jesus. Então, toda e qualquer pessoa que crê diferente disso não deveria tomar parte na ceia, porque ele está trazendo à memória coisas que não são verdadeiras. Ou se dá na mesma, ele não está trazendo à memória aquilo que é verdadeiro, ou seja, a salvação exclusivamente em Cristo Jesus. Tá bem? Pronto. Para finalizarmos, eu queria ainda dizer para os irmãos: a quem compete administrar a ceia? Quem deve administrar a ceia? Alguém se arrisca? Alguém mais? Alguém mais? E o pastor? Podemos pensar que no final do ano, irmãos, quem deve, eu entendo o que os irmãos podem dizer, e eu sei que os irmãos vão entender o que eu vou dizer agora. Quem deve administrar a ceia é a igreja. O único organismo que tem autoridade para administrar a ceia é a igreja. E nós já vamos lá, já vou explicar para os irmãos. Considere a igreja como sendo, irmãos, a única que tem a representação do reino de Deus. Se nós olharmos em 2 Coríntios capítulo 5, olha lá, 2 Coríntios capítulo 5, 20, o que diz 2 Coríntios capítulo 5, 20? De sorte que somos o quê? E
embaixadores da parte de Jesus Cristo aonde? Embaixadores aonde? Não, ali no texto não está dito, não está ali na palavra na terra. Mas se nós estamos aqui, e se somos embaixadores, nós somos embaixadores onde? É onde nós estamos, ficar na terra, tá bem? Então a igreja, aqui não está dizendo nós os apóstolos, ou nós os pastores, ou nós os diáconos, ou nós os bispos, ou nós os anciãos, ou nós, qualquer outra coisa que quiser colocar, nós, igreja, somos embaixadores do Senhor aqui na terra. Há uma outra passagem interessante também. Veja os irmãos em Mateus 16, versículo 19. Depois que Jesus tem uma boa conversa com Pedro, e ele diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele faz uma outra revelação importante. Ele diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será também desligado nos céus. O que nós vemos aqui? E aqui talvez os católicos podem dizer: está vendo aqui o quarto? Não, porque Pedro morreria, né? Como de fato morreu. Nós estamos falando de sucessão. Quando Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, um pouco antes, e depois ele diz: eu vou te dar as chaves, ele está dizendo: eu vou dar a chave para a igreja, e a igreja que vai representar-me aqui. Então, irmãos, quem tem a autoridade para realizar esta ceia é a igreja. E aí, é óbvio, por uma questão de ordem, por uma questão de organização, a igreja delega essa função dos seus oficiais. Delega essa função, por exemplo, do pastor da igreja. E toda igreja tem que ter um pastor, mas o pastor não é mais do que a igreja. Os irmãos entendem isso? Eu não posso, ou qualquer um de nós, não vou usar o meu exemplo para não pensar que estou me referindo a mim, mas quando eu digo eu, de modo geral, qualquer um de nós não podemos nos auto-intitular pastores, ou pastoras, ou o que seja, e começarmos a sair ali a batizar pessoas, a ministrar a ceia, porque isso não está correto. O que Jesus fez foi organizar a sua igreja, e esta igreja organizava outra, e esta organizava outra, e esta outra, e outra, e outra, e outra, e assim a igreja se espalhou pela terra. Nós não podemos ter freelancers, nós não podemos ter pessoas autônomas, começando com o bel prazer fundar igrejas, batizando pessoas e realizando a ceia. Até tem, mas isso não é reconhecido pelo Senhor. Por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, ele diz: muitos de vós virão a mim e dirão: Senhor, Senhor, mas eu em vosso nome fiz tantas coisas. O que Jesus vai dizer? Eu não reconheço vocês. Eu não os conheço. Vocês não têm parte comigo. Porque a igreja é que tem a autoridade sobre essas coisas. Então, a igreja tem a autoridade e é quem deve administrar a ceia, pode e deve, por uma questão lógica e de ordem, delegar essas atribuições aos seus oficiais. Tá bem? Ainda quero falar, irmãos, sobre uma questão de responsabilidade, porque nós vimos ali no texto de Mateus 16, 19, que há uma correspondência entre céu e terra, não é? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Há uma correspondência. O que nós fazemos aqui reflete-se lá. Há uma correspondência. Portanto, isso traz uma responsabilidade. A igreja, ela que deve realizar a ceia, e ela deve fazê-lo com responsabilidade. E, portanto, se a igreja não faz com responsabilidade, a igreja depois responderá por isso. Por isso nós devemos conhecer muito bem o que é a ceia. Olha, quando nós vemos o próprio texto de Mateus 16, 19, vemos essa correspondência. Quando nós vemos o texto de Apocalipse 2, de 1 a 7, quando há ali a escrita das cartas às igrejas da Ásia, e quando o escritor se refere, que ali é uma inspiração de Deus, a João, né,
na ilha de Patmos, vai escrever a carta de Apocalipse. Ele escreve algumas cartas também às igrejas específicas, e a igreja de Éfeso é dito: eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor, e eu quero que vocês parem onde estão, voltem ao primeiro amor, e se vocês não fizerem, eu virei até vocês e vou remover o teu castiçal do lugar, o teu candeeiro. O candeeiro ali é a representação da presença de Deus no meio da igreja e da igreja como um organismo que representa Deus. Ou seja, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de Deus, o Cristo, retirar a representação de igreja. É como se fosse uma revogação da representação de uma igreja. Só um minuto, só para retirar a palavra. A igreja, ela representa o Senhor, mas por vezes ela não anda de forma adequada. E Cristo vem à igreja de Éfeso e diz: se vocês não corrigirem o andar de vocês, eu venho e vou tomar a providência que for necessária, e a providência, neste caso, será remover do meio de vocês o candeeiro. Está bem? Diz lá, Samuel, bem rapidinho para a gente não. O candeeiro é o Espírito Santo. Sim, é a representação de Cristo. Sim. Eu prefiro falar assim, Ok. Em relação, irmãos, à responsabilidade, e voltando ainda, pegando o gancho sobre o ponto de quem deve participar da ceia, e nós falamos que quem participa da ceia são as pessoas salvas em Cristo. Aqui nós vamos já trazer bem rapidamente duas considerações importantes de ordem prática, que às vezes a gente vê de alguma maneira trazer alguma certa confusão dentro das igrejas. Primeiro, as pessoas que têm algum tipo de problema, de déficit, de deficiência mental, ou que não, de alguma forma não conseguem assimilar, não estão no gozo pleno das suas faculdades mentais. As pessoas assim devem participar ou não da ceia do Senhor? As pessoas nessas condições devem ou não participar da ceia do Senhor? Do que nós vimos, quem deve participar da ceia do Senhor? São as pessoas salvas em Cristo Jesus, não é? Então, há dois casos importantes aqui. As pessoas com algum déficit mental, que não conseguem assimilar o que é a salvação do Senhor. Essas pessoas não devem, via de regra, participar da ceia do Senhor, justamente porque elas não conseguem assimilar, elas não conseguem entender o que é pecado, não conseguem entender o que é a salvação do Senhor, e portanto elas não conseguem dar o seu testemunho sobre o que foi a obra salvadora do Senhor. Mas imagine, mas imagine aquele irmão, por exemplo, que se converteu, deu o seu testemunho normalmente, usou, o que que seja, e depois teve um problema, não sei, foi de coma, enfim, teve algum problema que o impede do exercício das suas faculdades mentais. Essa pessoa, ela deve ou não participar da ceia do Senhor? É óbvio que uma pessoa em coma, por uma questão física, não vai conseguir participar, né? Mas uma pessoa que por alguma situação está impedida de exercer as suas faculdades mentais, se aquele irmão já manifestou previamente, antes da sua dificuldade, o seu problema, a sua fé em Cristo, por que não essa pessoa participar da ceia do Senhor? O caso das pessoas com alguma dificuldade, por exemplo, de nascença, entra dentro do caso, que era o segundo caso que eu ia dizer, das crianças. Quando Jesus diz assim: deixe vir a mim, não embaraceis os pequeninos, porque destes pertence o reino do céu. O pecado começa a fazer efeito na vida de uma pessoa a partir do momento que ela tem a consciência. A consciência, não a consciência de estar acordada, de sentir as coisas, mas a partir do momento que ela tem a consciência de que ela é pecadora e que ela precisa de uma correção. As crianças, via de regra, não devem participar da ceia do Senhor. E por que eu digo via de regra, como os irmãos gostam de dizer com a expressão, né? A partir. Por quê? Porque a partir das crianças não conseguem também ter a plena convicção do que é o pecado, do que o pecado causa na vida
delas e da necessidade que elas têm de um Salvador e de acreditar que aquele Cristo, aquele Jesus de Nazaré, é o Salvador e que aquele ato que ele fez é capaz o suficiente para redimir os seus pecados. Toda essa complexidade para uma criança é complicada. Óbvio que nós estamos falando de seres humanos e de organismos diferentes. Portanto, eu não concordo que devamos aqui estabelecer critérios biológicos. Por exemplo, uma criança de 11 anos, ou uma criança de 12 anos, ou uma criança de 15 anos, ou uma criança de 7 anos, não é pelo critério etário. Porque há crianças que conseguem assimilar essas coisas mais cedo do que outras. Há crianças de 70 anos que não conseguem assimilar muito bem algumas coisas. Então não é o critério biológico. Agora, a ciência nos diz que nós vivemos de fases. E normalmente, até algumas fases, nós vamos evoluir as nossas capacidades. Então é possível que, por exemplo, uma criança aos 11, aos 10, tenha todo este arcabouço e consiga crer no Senhor Jesus como Salvador e possa ser batizada e deva participar da ceia. Mas não é o que normalmente acontece. Tá bem? Não é o que normalmente acontece. No caso das pessoas com demência ou com alguma dificuldade, elas são como crianças para mim. Elas são tão inocentes como crianças. Então seria o mesmo efeito de uma criança participar de uma ceia. É o mesmo efeito de uma criança, um bebê de 6 meses ou quantos meses quer que seja. Eu nem sei quantos meses eu fui batizado na igreja católica, mas faz tanto tempo que eu era tão novo que eu nem me lembro. É o mesmo efeito de um bebê participar de um batismo. Como que João Batista, diz a Bíblia, João Batista aparece no deserto pregando o quê? O batismo do arrependimento. Uma pessoa para batizar precisa estar arrependida dos seus pecados e crer em Cristo. Quando eu tinha um ano, 2 anos, ou 3, ou 12, sabe quando é que eu fui arrepender dos meus pecados? Aos 21. Então o efeito de eu com 12 anos participar de uma ceia como essa é nada. É o mesmo efeito de uma pessoa que já nasceu com uma demência, que não consegue assimilar as coisas. Tá bem? Agora, a partir do momento que eu já consigo assimilar, que eu consigo entender o que é o pecado, que eu consigo entender o que é a salvação em Cristo, eu preciso me converter, eu preciso me batizar e eu preciso participar da ceia. Porque a ceia é uma ordenança. E eu preciso fazer isso com respeito e reverência, porque a ceia é uma solenidade. E todas as vezes que eu fizer isso, vai ser em memória do Senhor, lembrando o que Ele fez por mim. E o que Ele fez por mim? Ele me salvou. Ele me redimiu dos meus pecados. Tá bem? Então a igreja precisa estar atenta quanto a isso, para que amanhã ou depois, quando eu digo a igreja, eu estou me referindo à igreja batista, o Evangelho Batista em vez de lei. Eu estou dizendo a igreja do Senhor em qualquer lugar que ela esteja. Ela precisa estar atenta a essas coisas, para que amanhã ou depois o Senhor não venha e diga: vocês fazem isso certo nisso, nisso e nisso, naquilo. Porém, como ele diz nas igrejas da Ásia, né? Nas 7 igrejas da Ásia, porém, tenho contra vós que. Então, nós precisamos ministrar a ceia de forma ordenada, saber exatamente quem é que deve participar da ceia, como a ceia deve ser servida, por quem deve ser servida e o que realizar, o que memorizar naquela ocasião. Porque o que nós vimos, o que nós ligamos aqui na terra é ligado ao céu, o que ligamos aqui também é ligado ao céu. Foi-nos dado a chave do reino de Deus. E isso traz para nós muitas possibilidades, traz para nós também muita responsabilidade. Por isso é importante entender algumas coisas, tais como o batismo, tais como a ceia, tal como é também um outro assunto importante, a questão da disciplina dos irmãos. É importante também a igreja entender isso. Pode ser um assunto por outro dia, mas agora eu queria que os irmãos entendessem um pouquinho sobre a ceia, tá bem? Que ficasse um pouco claro para os irmãos a respeito da ceia, para que quando nós a fizermos, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, façamos com ordem, com decência e como alerta do apóstolo Paulo, para que não tomamos da ceia para juízo próprio nosso. Porque ele diz no texto de 1 Coríntios 11,
há muitos de vós que estão doentes, há muitos outros de vós até que já dormem. E ele diz: por quê? Porque vocês participam da ceia sem o devido discernimento. É preciso discernir o corpo, é preciso discernir o que é obra do Senhor e participar de forma legítima da ceia, para não atrair sobre nós julgamento e castigo da parte de Deus. Tá bem? Alguma pergunta rápida? Se ficou alguma questão? Não? Eu acho que não totalmente a parte certa que já Sim. Algumas visões, nós vamos falar aqui hoje, porque já não dá tempo, mas algumas visões sobre a realização da ceia. Bem rapidinho, meus irmãos. Há basicamente 3 formas de realizar a ceia, não é que são certas, mas é que são as praticadas. É a chamada ceia aberta, a ceia restrita e a ceia ultra restrita. A ceia aberta abarca toda e qualquer pessoa. Bem? Independentemente de religião que ela professa, abarca toda e qualquer pessoa. A ceia restrita, ela é praticada apenas entre membros que fazem parte de uma mesma denominação religiosa. Por exemplo, batistas. Exemplo, qualquer batista participaria da ceia restrita. Então eu saio daqui, participo da igreja batista dali, normalmente. A ceia ultra restrita é praticada apenas entre os membros daquela própria igreja local. Tá bem? Um outro dia, num outro momento, a gente pode falar um pouco mais também sobre essas formas, em qual talvez fosse a mais próxima biblicamente. Mas por hora, era isso que eu queria dizer para os irmãos. A ceia é uma ordenança, tem que ser feita. A ceia, ela deve ser feita, participada por pessoas salvas em Cristo, e a ceia é tirada de responsabilidade tão somente da igreja. A igreja que realiza e a igreja que responde por ela. Tá bem? Deus abençoe os irmãos, Deus conceda um excelente domingo para os irmãos, se protejam do frio, do vento e da chuva, se alimentem bem, se guardem bem, guardem a fé, e esperamos que no domingo que vem possamos nos encontrar novamente aqui para, se Deus quiser, realizarmos, participarmos todos juntos da ceia do Senhor. Tá bem? Vamos nos despedir após as orações silenciosas. Haverá um momento instrumental para que os irmãos possam se despedir uns dos outros e todos nós irmos em companhia de Deus às nossas casas. Deus abençoe a todos.